Imagine construir o seu futuro, enquanto os seus inimigos estão de pé a poucos metros de distância, sussurrando que você vai fracassar. Imagine a pressão de carregar o peso de um sonho nas costas, sabendo que, a qualquer momento, o chão sob os seus pés pode se transformar em um campo de sangue. Essa não é apenas a história de um homem que reconstruiu os muros de uma cidade caída. Esta é a história de um homem que enfrentou uma das campanhas de guerra psicológica mais brutais e implacáveis da antiguidade. Neemias não lutou apenas contra o tempo, contra a escassez ou contra pedras pesadas. Ele lutou contra o medo, contra a calúnia, contra a zombaria e contra a intimidação planejada para quebrar o seu espírito, antes mesmo que a primeira fileira de pedras fosse assentada. Ele descobriu o segredo para dominar a tensão insuportável entre a colher de pedreiro e a espada. E hoje, você vai descobrir como a estratégia milenar desse homem pode ser o mapa exato para você vencer a guerra que os seus inimigos, as suas circunstâncias e a sua própria mente travam contra você todos os dias. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga as suas próprias batalhas. Para entender a magnitude da guerra mental que Neemias enfrentou, nós precisamos voltar no tempo e caminhar pelos escombros de Jerusalém. O cenário era de desolação absoluta. Imagine uma cidade que um dia foi o topo do mundo, o centro da glória agora reduzida a cinzas, pedras enegrecidas pelo fogo e portões despedaçados. Os muros de uma cidade na antiguidade não eram apenas estruturas de engenharia. Eles eram a própria identidade, a dignidade e a segurança do povo. Sem muros, uma cidade não passava de um convite aberto para saqueadores, uma piada entre as nações vizinhas, um lugar onde as pessoas dormiam com o coração na boca, temendo que o próximo barulho na noite fosse o sinal de sua morte. Jerusalém estava desprotegida há mais de um século. O povo que ali habitava já tinha se acostumado com a humilhação. Eles olhavam para as ruínas e não viam mais esperança. Viam apenas o seu próprio destino fracassado. O desânimo já tinha se tornado parte da rotina daquelas pessoas. Eles aceitaram a fraqueza como um estilo de vida. É nesse ambiente de derrota espiritual e psicológica que chega Neemias. Ele não era um general de exército. Ele não era um arquiteto renomado. Ele era o copeiro do rei da Pérsia. Mas ele carregava dentro de si algo que faltava a todos os que habitavam em Jerusalém. Uma visão inabalável e um coração incendiado por um propósito divino. Quando Neemias olha para aquelas ruínas, ele não enxerga apenas o tamanho do problema. Ele enxerga o tamanho da restauração. Ele consegue transmitir essa energia para o povo sofrido, e em um momento de pura inspiração, as ferramentas começam a se mover. O povo se levanta e diz: "Vamos reedificar." E as mãos de homens, mulheres, sacerdotes e camponeses começam a erguer as primeiras pedras. A atmosfera muda. O som do choro é substituído pelo som do ferro batendo na rocha. E é exatamente aí, no momento em que você decide mudar de vida, no momento em que você decide erguer os seus próprios muros, que o verdadeiro perigo desperta. O barulho da reconstrução viaja rápido, e ele chega aos ouvidos dos homens que controlavam a região ao redor de Jerusalém. Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe. Esses três homens representam os arquitetos do desânimo que surgem na sua vida sempre que você decide progredir. Eles não atacaram imediatamente com exércitos. Eles sabiam que um ataque físico poderia gerar uma reação de defesa heróica. Eles eram estrategistas mais cruéis. Eles decidiram usar a arma mais letal que existe: a guerra psicológica. Eles sabiam que se conseguissem quebrar a mente dos trabalhadores, as pedras cairiam por conta própria. O primeiro estágio dessa guerra foi a zombaria e o deboche. Sambalate se posicionou diante do muro em construção, cercado por seu exército e pelos ricos de Samaria, e soltou palavras carregadas de veneno. O que fazem esses fracos judeus? Será que vão restaurar o muro por si mesmos? Vão oferecer sacrifícios? Vão terminar a obra em um dia? Será que vão reviver das pilhas de entulho as pedras que foram queimadas? Pense no impacto psicológico dessas palavras. Os trabalhadores estavam exaustos com as mãos calejadas, levantando pedras pesadíssimas no calor do deserto. E ali perto homens poderosos riam deles. Tobias, o amonita, que estava ao lado de Sambalate, decidiu aumentar o tom da humilhação e disse: "Mesmo o que eles estão construindo, se uma raposa subir ali,
derrubará o muro de pedras deles. O objetivo dessa estratégia era muito claro: fazer o povo se sentir ridículo. Fazer com que eles olhassem para o próprio esforço e pensassem que era inútil. A zombaria serve para isso. Ela ataca o seu valor próprio. Ela faz você questionar se você realmente tem capacidade de mudar a sua realidade. Quantas vezes você já tentou começar um projeto, mudar de carreira, restaurar a sua família ou a sua saúde, e ouviu vozes ao seu redor dizendo que você não tinha o que era necessário? Quantas vezes os sambalates da sua vida olharam para o seu esforço inicial e riram, dizendo que na primeira dificuldade, tudo o que você construiu iria desmoronar? O sussurro do inimigo tenta transformar o seu sonho em uma piada. Mas Neemias nos ensina a primeira grande lição de resiliência mental diante do deboche. Ele não desceu do muro para discutir com Sambalate. Ele não gastou a sua energia tentando provar o seu valor para quem queria o seu fracasso. Neemias entendeu que responder à zombaria é alimentar o poder do inimigo. Em vez de direcionar a sua voz para os seus críticos, Neemias direcionou a sua voz para os céus. Ele orou. Ele entregou a humilhação nas mãos de Deus e continuou a trabalhar. O texto bíblico diz que o povo tinha o coração inclinado a trabalhar, e o muro foi edificado até a metade da sua altura. Perceba isso. A melhor resposta que você pode dar para quem duvida de você é o tamanho da sua construção. Não discuta, não tente se explicar, não perca o seu foco. Deixe que o resultado do seu trabalho seja o escudo que cala a boca dos que zombam de você. Continue assentando os tijolos, mesmo sob o som das risadas dos seus inimigos. Quando os adversários perceberam que a zombaria não tinha funcionado e que o muro já estava na metade, o desespero mudou de lado. Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod viram que as brechas do muro já começavam a se fechar. Eles perceberam que o povo de Jerusalém não ia parar por causa de piadas. Foi então que a guerra psicológica subiu de nível. Eles passaram do deboche para a intimidação física e para a ameaça de violência iminente. Eles se uniram e conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém, criando uma atmosfera de pânico geral. Eles espalharam boatos terríveis. Disseram: antes que eles saibam ou vejam qualquer coisa, estaremos no meio deles, nós os mataremos e faremos cessar a obra. Imagine trabalhar sabendo que a qualquer segundo, por trás de qualquer colina, um exército pode surgir para cortar a sua garganta. A pressão na mente daqueles homens e mulheres atingiu um nível insuportável. Para piorar a situação, o ataque psicológico começou a fazer efeito de dentro para fora. O povo de Judá, os próprios irmãos de Neemias, começaram a vacilar sob o peso do medo e do cansaço físico. Eles começaram a cantar uma canção de derrota. Disseram: as forças dos carregadores estão esgotadas e há muito entulho. Nós mesmos não seremos capazes de edificar o muro. Este é o momento mais perigoso de qualquer jornada. O ponto médio. O entusiasmo do início já desapareceu. O cansaço acumulado é gigantesco. E o final da obra ainda parece distante. É no meio do caminho que as nossas forças parecem nos abandonar. É quando olhamos para o tamanho do entulho do nosso passado, para os traumas que ainda não resolvemos, para os problemas financeiros que persistem, e dizemos: eu não vou conseguir. O inimigo sabe disso. Ele espera o seu momento de maior exaustão física para desferir o golpe psicológico mais doloroso. Os judeus que moravam perto dos inimigos vinham a Neemias 10 vezes seguidas para dizer: de todos os lugares onde vocês moram, eles virão contra nós. 10 vezes. Isso significa bombardeio de notícias ruins. Era o feed das redes sociais da antiguidade focado apenas em tragédia, medo e colapso. Quando você se cerca de pessoas que só enxergam o perigo, que só transmitem ansiedade, que repetem 10 vezes que tudo vai dar errado, a sua mente começa a ceder. O pânico infecta a sua visão. Neemias viu que o povo estava paralisado pelo medo, olhando para as espadas invisíveis dos inimigos em vez de olharem para as ferramentas em suas mãos. A liderança de Neemias foi testada no fogo. Ele precisava tomar uma atitude que reorganizasse a psicologia de toda uma nação, antes que o medo fizesse com que eles abandonassem o muro e se entregassem à escravidão novamente. Neemias agiu com precisão cirúrgica. Ele não fingiu que o perigo não existia. Ele não tentou aplicar uma positividade tóxica dizendo que estava tudo bem. Ele encarou a realidade de frente, mas mudou a estratégia. Ele armou o povo.
Ele colocou as pessoas nos lugares mais baixos e abertos atrás do muro, divididas por famílias, segurando suas espadas, suas lanças e seus arcos. Ele olhou nos olhos daquele povo trêmulo e proferiu palavras que ecoam através dos séculos. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias fez o povo lembrar o motivo pelo qual eles estavam lutando. O medo faz você esquecer o seu propósito. O medo faz você focar na ameaça e esquecer a promessa. Quando Neemias diz lembrai-vos do Senhor, ele muda o foco da mente do povo do tamanho do inimigo para o tamanho do Deus que eles serviam. E quando ele diz lutai por vossas famílias, ele ativa neles o instinto de proteção mais profundo. Eles não estavam apenas levantando pedras. Eles estavam protegendo a vida de seus próprios filhos. Essa mudança de postura psicológica foi devastadora para os inimigos. O texto nos diz que quando os adversários souberam que o plano deles tinha sido descoberto e que Deus tinha frustrado o seu complô, todos os judeus voltaram para o muro, cada um para o seu trabalho. A intimidação perdeu a força no momento em que o povo decidiu se armar e encarar o perigo de frente. Mas a partir daquele dia, a vida de Neemias mudou. A obra não podia parar, mas a segurança também não podia ser negligenciada. Foi criada uma das dinâmicas mais impressionantes da história humana. Metade dos homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade segurava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os que edificavam o muro e os que carregavam as cargas trabalhavam com uma das mãos na obra e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos edificadores trazia a sua espada cingida aos lombos enquanto edificava. Essa imagem é a definição perfeita da resiliência moderna. Você precisa aprender a segurar a colher de pedreiro e a espada ao mesmo tempo. A colher de pedreiro representa o seu trabalho, o seu foco, a sua construção cotidiana, a execução das suas metas, o cuidado com a sua rotina. A espada representa a sua vigilância espiritual e mental, a sua prontidão para cortar os pensamentos de dúvida, a sua capacidade de se defender dos ataques emocionais e das armadilhas do ambiente. Você não pode apenas trabalhar sem se proteger mentalmente, porque o inimigo vai te destruir pelo cansaço. E você não pode apenas ficar em posição de guarda com a espada na mão, sem assentar nenhuma pedra, porque senão a sua vida continuará em ruínas. É preciso construir vigiando e vigiar construindo. Neemias também estabeleceu um sistema de comunicação por trombeta, pois a obra era grande e extensa, e as pessoas estavam distantes umas das outras. Ele disse: no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Havia um senso de unidade. Eles sabiam que ninguém reconstrói uma vida sozinho. Eles precisavam apoiar uns aos outros na hora do alarme. Se você acha que os inimigos desistiram depois de verem o povo armado, você não conhece a persistência da maldade. Sanbalate, Tobias e Gesem perceberam que a força bruta e o pânico coletivo não iam funcionar. O muro já estava quase pronto, não restando nele brecha nenhuma. Embora os portões ainda não tivessem sido colocados nos seus lugares, faltava muito pouco para a vitória total de Neemias. E é exatamente quando você está mais perto de terminar o seu projeto, mais perto de alcançar a sua cura, mais perto da sua grande vitória, que o inimigo joga a sua cartada mais perigosa. Ele muda a tática novamente. Ele deixa de ser o leão que ruge e tenta se disfarçar de amigo que quer conversar. Sanbalate e Gesem enviaram uma mensagem pacífica para Neemias. Venha, encontremo-nos em uma das aldeias no Vale de Ono. Parecia um convite diplomático. Parecia que os inimigos finalmente aceitaram a derrota e queriam propor um acordo de paz, uma trégua benéfica para os dois lados. Mas Neemias tinha discernimento afiado. Ele sabia ler as entrelinhas da manipulação psicológica. O texto bíblico revela a verdade nua e crua. Porém, intentavam fazer-me mal. O Vale de Ono ficava a cerca de um dia de viagem de Jerusalém. Se Neemias deixasse a segurança do muro e fosse até lá, ele estaria entrando em território inimigo, desprotegido, longe de seu exército e de seu povo. Ele seria facilmente emboscado, sequestrado ou assassinado. O objetivo dos adversários não era a paz, era decapitar a liderança da obra. Eles sabiam que se tirassem Neemias do cenário, o povo perderia o rumo e a construção pararia nos últimos metros.
Quantas vezes o inimigo tenta te distrair com convites que parecem inofensivos, mas que servem apenas para tirar você do seu lugar de propósito e segurança? Quantas vezes surgem propostas, conversas, debates inúteis e distrações disfarçadas de oportunidades, cujo único objetivo real é fazer você parar o que Deus mandou você fazer? A resposta de Neemias a esse convite é uma das maiores declarações de foco e prioridade de toda a literatura universal. Ele enviou mensageiros a eles com a seguinte resposta: Estou fazendo uma grande obra de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Guarde essas palavras no mais profundo da sua alma. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Você precisa aprender a dizer isso para tudo o que tenta roubar o seu tempo, a sua paz e a sua energia mental. Quando as vozes do passado vierem cobrar a sua atenção, diga: não posso descer. Quando discussões estéreis na internet tentarem roubar a sua estabilidade emocional, diga: não posso descer. Quando pessoas tóxicas tentarem arrastar você para o vale da fofoca, do desânimo e da mediocridade, diga: não posso descer. A sua vida é uma grande obra. O seu futuro é uma grande obra. A sua sanidade mental é uma grande obra. Não abandone o seu muro para conversar com quem quer ver a sua queda. Os inimigos de Neemias eram obcecados. Eles não enviaram o convite apenas uma vez. Eles enviaram a mesma mensagem 4 vezes seguidas. Imagine a insistência. 4 vezes eles tentaram cansar Neemias pelo cansaço da repetição, tentando fazê-lo ceder por pura insistência. E nas 4 vezes Neemias deu exatamente a mesma resposta, com a mesma firmeza, sem mudar uma única vírgula. A consistência de Neemias em manter o seu posicionamento foi o que o salvou. Mas a guerra psicológica tinha uma 5ª etapa, ainda mais sórdida. Na 5ª vez, Sanbalate enviou o seu servo com uma carta aberta na mão. Uma carta aberta na antiguidade era uma carta que não vinha selada. Qualquer um ao longo do caminho podia ler o seu conteúdo. Era o equivalente a publicar uma calúnia grave contra alguém nas redes sociais, para que todo o público visse antes mesmo que a vítima pudesse se defender. Era uma tentativa explícita de assassinato de reputação. O conteúdo da carta era uma mentira escandalosa e calculada. Dizia o seguinte: entre as nações se ouviu, e Gesem diz isto, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso edificas o muro. E que tu te farás rei deles segundo estas palavras. E que assinaste profetas para clamarem de ti em Jerusalém, dizendo: há rei em Judá. Ora, o rei da Pérsia ouvirá isso segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Veja a maldade dessa estratégia. Eles estavam acusando Neemias de traição contra Artaxerxes, o homem mais poderoso do mundo, o imperador persa que tinha financiado a viagem de Neemias. Se esse boato chegasse aos ouvidos do rei e parecesse verídico, o exército persa marcharia contra Jerusalém e esmagaria Neemias e todo o povo. Sanbalate queria plantar a semente da paranoia na mente de Neemias. Ele queria que Neemias ficasse com tanto medo de ser mal interpretado pelo rei, que corresse para o vale de Ono para tentar limpar o seu nome. Essa é a tática da calúnia. Ela tenta fazer você parar de construir, para gastar o seu tempo tentando provar que você é inocente para quem já decidiu te condenar. Neemias nos mostra como reagir a mentiras que tentam quebrar a nossa reputação. Ele enviou uma resposta curta, direta e cortante para Sanbalate. De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas do teu próprio coração tu o inventas. Neemias não entrou em pânico. Ele não escreveu um manifesto de defesa de 50 páginas. Ele simplesmente desmascarou a mentira e seguiu em frente. Ele sabia quem ele era. Ele conhecia o seu caráter e sabia que o rei confiava nele. Quando você tem a consciência limpa perante Deus e perante si mesmo, as mentiras dos outros não têm o poder de paralisar as suas mãos. O texto diz que Neemias entendeu o jogo deles. Porque todos eles nos procuravam amedrontar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Em vez de desanimar, Neemias fez mais uma oração curta e poderosa. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diante da calúnia, peça a Deus mais força para trabalhar, não mais palavras para discutir. A última tentativa de quebrar o espírito de Neemias veio de onde ele menos esperava. De dentro do círculo religioso de Jerusalém. Veio de um homem que deveria ser seu aliado espiritual. Neemias foi à casa de Semaías,
Um homem que estava trancado em sua própria casa, simulando estar em perigo de morte. Semaías olhou para Neemias com uma expressão de falsa preocupação e profetizou: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo. Porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Esse era o teste psicológico definitivo. Um profeta estava dizendo que Neemias corria risco de vida imediato e que a única salvação era se esconder no santo lugar do templo. Parecia um conselho espiritual sensato e protetor, mas havia uma armadilha teológica e jurídica terrível por trás disso. Neemias não era sacerdote. De acordo com a lei de Moisés, um leigo que entrasse no santo lugar do templo estaria profanando o santuário e seria punido com a morte ou com a exclusão total do povo. Se Neemias aceitasse o conselho de Semaías e se escondesse no templo por medo, ele cometeria um pecado grave. Ele demonstraria covardia diante de todo o povo, destruindo a sua autoridade moral como líder. O povo pensaria: se o nosso governador está escondido com medo da morte, nós estamos perdidos. E os seus inimigos teriam o pretexto perfeito para destruir a reputação dele, dizendo que ele era um profanador da lei de Deus. Neemias percebeu a armadilha instantaneamente. Ele respondeu com a dignidade de um verdadeiro homem de aço. Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias descobriu que Semaías tinha sido subornado por Sambalate e Tobias para profetizar contra ele, para fazê-lo temer, pecar e dar motivo para que falassem mal dele e o infamassem. A guerra psicológica usa até mesmo as pessoas que se dizem espirituais para tentar colocar medo no seu coração. Desconfie de qualquer conselho, mesmo que pareça religioso, que tente fazer você agir com covardia, violar os seus princípios ou abandonar o seu posto de dever. Neemias resistiu a todas as fases da guerra psicológica. Ele suportou a zombaria, a ameaça de morte, o cansaço do seu próprio povo, os boatos de calúnia, as tentativas de distração e as falsas profecias. Ele manteve a sua mente blindada, os seus olhos fixos no propósito e as suas mãos firmes na ferramenta e na espada. E qual foi o resultado dessa resiliência inabalável? O texto bíblico registra um dos maiores triunfos da história, com uma simplicidade esmagadora. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias. Uma obra que estava parada há mais de um século, que parecia impossível, que era motivo de piada internacional, foi concluída em menos de 2 meses, quando um homem de Deus decidiu blindar a sua mente contra a guerra psicológica e liderar um povo com foco absoluto. O impacto da conclusão do muro foi tão profundo que mudou a psicologia de toda a região. Mas desta vez, o medo mudou de endereço definitivamente. O texto nos conta que quando todos os nossos inimigos o souberam e todas as nações que estavam em redor de nós viram isto, caíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Veja que reviravolta extraordinária. Aqueles que começaram zombando, dizendo que até uma raposa derrubaria o muro, terminaram deprimidos, humilhados e caindo no seu próprio conceito. Eles foram forçados a admitir que o trabalho de Neemias não era uma piada. Era uma manifestação do poder do Deus Todo-Poderoso. A sua vitória constante, a sua recusa em descer do muro, a sua determinação em continuar construindo no meio do caos, vai forçar os seus críticos a reconhecerem que a mão de Deus está sobre a sua vida. O melhor julgamento contra os seus inimigos é o sucesso da sua construção. A história de Neemias não é apenas um relato antigo sobre pedras e argamassa. Ela é um espelho para a sua vida hoje. Você e eu estamos todos os dias tentando construir algo de valor. Estamos tentando erguer os muros da nossa estabilidade financeira, os muros da paz na nossa família, os muros da nossa saúde física e mental, os muros do nosso crescimento espiritual. E você pode ter certeza absoluta de uma coisa. No momento em que você pegar a primeira pedra para mudar a sua história, os Sambalates, os Tobias e os Gesens vão se levantar. Eles vão usar as mesmas táticas psicológicas antigas com roupagens modernas. Eles vão usar as notificações do seu celular para te distrair, vão usar os comentários maldosos para te desanimar, vão usar os imprevistos da vida para criar pânico no seu coração,
e vão usar o cansaço do meio do caminho para fazer você largar as ferramentas e dizer que não é capaz. Quando esse dia chegar, quando o cansaço bater, quando as vozes do desânimo sussurrarem no seu ouvido que você vai falhar, lembre-se do blueprint de resiliência de Neemias. Não desça do seu muro para discutir com quem não construiu nada. Não perca o seu tempo precioso tentando se explicar para quem vive da zombaria. Ore a Deus pedindo que Ele fortaleça as suas mãos. Pegue a sua ferramenta de trabalho com determinação e, ao mesmo tempo, mantenha a sua espada da vigilância mental bem afiada na sua cintura. Proteja a sua mente contra os boatos e as mentiras. Lembre-se do motivo pelo qual você começou a construir. Lembre-se de Deus que é grande e temível. E lute pelo seu futuro, pela sua sanidade e pelas pessoas que você ama. Não importa o tamanho do entulho do seu passado. Não importa o tamanho da oposição ao seu redor. Se você mantiver o seu foco inabalável e recusar as distrações do Vale de Ono, você vai terminar a sua obra. Os seus muros vão subir. As brechas vão se fechar. E aqueles que um dia riram do seu início humilde serão obrigados a ver o seu triunfo e a reconhecer que Deus estava com você em cada etapa do caminho. Seja forte, seja vigilante, segure a colher e a espada, e termine de erguer a sua muralha.